subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 9. A Arca da Aliança. Estamos entrando num ponto vital de toda esta revista de escola dominical. Quando tratamos da Arca da Aliança, que na verdade tem a tipologia especial do trono de Deus e a sua presença no meio do seu povo. Depois de termos entrado na porta da cerca do tabernáculo e enfrentarmos e termos de frente de nós o altar de sacrifícios e depois a pia lavatório, a preparação dos sacerdotes para entrar no santuário, depois passamos pelo lugar santo e depois do lugar santo, o lugar santíssimo. Na lição anterior, nós tratamos exatamente sobre o lugar santíssimo. Que lugar era este? O que representava? Mas o único móvel encontrado dentro do lugar santíssimo era exatamente a Arca da Aliança. E o texto que melhor representa isto é o que está em Êxodo 26:33, que serve como texto áureo da lição, onde diz assim: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Outra coisa que me fascina dentro desta lição e acerca da Arca da Aliança é que a Arca da Aliança aponta para o ponto mais íntimo da presença de Deus com o seu povo em Israel. O lugar onde o pecador, por Cristo Jesus, encontra-se com Deus Santo e Misericordioso. Muito bem, uma vez entendendo esse aspecto, o texto de Êxodo 25, do 10 ao 22, tem toda aquela leitura bíblica que deve merecer a apreciação tanto dos professores como dos alunos, tratando exatamente sobre a Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança, senão um móvel nobre, que tinha na sua estrutura interior a madeira de acácia e era coberta com uma lâmina de ouro maciço, por fora e por dentro. O ouro, na verdade, na tipologia bíblica aqui, simboliza a deidade, e a madeira de acácia representa a humanidade de Jesus. Nisto aqui nós já temos declarado as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina. Do ponto de vista da doutrina da expiação, entende-se que a arca e o seu propiciatório, que é aquela tampa especial que cobre aquela caixa retangular, aquela arca, elas representam de fato a obra expiatória que Cristo realizou no Calvário. Quando o pecador entra no pátio ou no átrio do tabernáculo, iniciam-se os seus passos no caminho para o santuário. Está lá em Hebreus 9:8. Ele começa a sua caminhada entrando pela porta de acesso ao pátio, que fica na parte exterior do tabernáculo. E através do sacerdote, seu representante, o pecador se depara com o altar de sacrifício. Logo depois ele passa pela pia lavatório, a fonte de bronze. E estes elementos materiais nos falam de todos aqueles elementos materiais que envolveram o Calvário, Monte Caveira, e falam da cruz de Cristo, o qual foi a verdadeira vítima expiatória oferecida pelos nossos pecados. Ao entrar na parte interior do santuário, depois do altar de sacrifício e da pia lavatória, o pecador entra no lugar santo. Através do sacerdote, se depara ali com 3 móveis especiais: a mesa dos pães da proposição, o castiçal de ouro com 7 lâmpadas e o altar de incenso, onde o sacerdote ministrava o culto de comunhão, de gratidão a Deus, que está lá, na verdade, no lugar santíssimo. 1 João, capítulo 1, versículo 3 e 7, vai aclarar ainda esta ideia.
Ora, depois do lugar santo está o lugar santíssimo. E esse lugar é vedado por um véu. E para ultrapassá-lo só é possível mediante o sangue da expiação nas mãos do sumo sacerdote. Na tipologia bíblica, neste contexto, Jesus se tornou o nosso cordeiro expiatório. E com o seu próprio sangue, ele se tornou também sumo sacerdote para ministrar diante do Pai junto ao propiciatório. E isto é maravilhoso. Muito bem, uma vez entendendo esta parte introdutória sobre a Arca da Aliança, nós devemos também tratar e falar um pouquinho da descrição dessa arca. A descrição da arca. A arca, como disse, é o único móvel dentro do recinto do lugar santíssimo. Ao longo da vida religiosa do povo de Israel, a arca recebeu vários nomes, os quais, na verdade, não sofrem qualquer mudança no seu significado geral, porque apenas descrevem e abrem para todos nós o leque da compreensão para entender a Arca da Aliança. E os nomes dados à arca, ou seja, a sua designação, tem a ver com um vocábulo hebraico que aparece como Arol Berites, que significa cofre, casa de madeira, baú, arca. Era o objeto, sem dúvida, mais valioso de todos os objetos do tabernáculo, porque a Arca da Aliança ocupava o primeiro lugar na vida religiosa de Israel. Os diferentes nomes não anulam os vários significados, porque todos objetivam mostrar a glória de Deus dentro do lugar santíssimo. E esses nomes são identificados em toda a Bíblia como a Arca de Deus, a Arca do Senhor, a Arca de Jeová, a Arca do Pacto, a Arca do Testemunho, a Arca da Aliança. Portanto, meu caro professor e aluno da Escola Dominical, a arca aparece como o mais importante de todos os móveis do tabernáculo, ou seja, da tenda da congregação. E como o tesouro mais aplicado e apreciado, reverenciado em Israel. Nela se culminam todos os rituais, desde o altar de sacrifício, da pia lavatório e dos objetos do lugar santo. E é interessante a gente perceber isso. Porém, a simplicidade da sua construção, ainda que bela em sua estética e rica nos materiais utilizados, nos mostra uma construção da arca lá em Êxodo 25, versículos 10 e 11. E é interessante que de todos os objetos feitos por Bezalel e Aholiabe, o mais valioso e sagrado em toda a estrutura do tabernáculo era exatamente a Arca da Aliança. Sua feitura exigia um trabalho perfeito com todos os materiais empregados. A arca foi feita com madeira de cetim ou de acácia, é a mesma coisa, na sua estrutura interna, mas era revestida de ouro puro por dentro e por fora. A medida da arca era retangular e apareciam essas medidas de 2,5 côvados de comprimento por 1,5 côvados de largura e mais 1,5 côvados de altura. Essas medidas equivalem mais ou menos a 1,25 m de comprimento, 75 centímetros aproximadamente de altura e mais 75 centímetros de largura. São números arredondados que não comprometem a sua importância. A madeira da acácia não ficava exposta e tudo que podia ser visto era o ouro, a lâmina de ouro que revestia a arca. Por isso, ela é a mais perfeita tipologia de Jesus Cristo, revelando as suas duas naturezas, a humana e a divina. A madeira revelava a humanidade assumida de Jesus, o qual foi 100% homem. E o ouro,
por cima da madeira, por dentro e por fora, representava a divindade de Jesus. Muito bem. Nisso nós temos o que? A revelação figurada da dupla natureza de Cristo. É interessante a gente perceber e tirar proveito dessa doutrina teológica. A doutrina da revelação figurada da dupla natureza de Cristo. O ouro que cobria totalmente a madeira interna revelava a sua divindade, pois ele era 100% divino. Está lá em Hebreus, no capítulo 1. A madeira simbolizava a sua natureza humana. Em Hebreus 2 também fala. Essas duas naturezas permanecem distintas, embora estejam unidas em uma só pessoa. Deus e homem, junto em uma pessoa, uma só pessoa. Ele é o primogênito de toda a nova criação, que significa de fato o quê? Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A palavra que se fez carne, o Logos divinos, o Deus homem. Quem? O Senhor Jesus Cristo. Portanto, em seu ministério terrestre, Jesus foi revelado como homem. E foi como homem que ele se submeteu à obra expiatória no Calvário para resgatar o homem do pecado. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ao assumir a humanidade, o fez 100%. Paulo escreveu a Timóteo e referiu-se a Jesus como aquele que foi manifestado em carne. Em outras palavras, ele não dividiu-se em 50% de divindade e mais 50% de humanidade, como lamentavelmente às vezes é entendido e até pregado por aí afora. Não, ele foi 100% homem e foi como tal que operou seus milagres sob o poder do Espírito Santo, morreu e ressuscitou como homem para garantir uma obra perfeita. Os atributos de sua divindade, ele os deixou junto do Pai. João 17 revela exatamente a todos nós, na sua oração reivindicatória, a glória que ele tinha com o Pai antes da criação do mundo, antes de Abraão, Isaac, Jacó. Isso ensina a todos nós o quê? Que ele nunca se despiu, ele nunca perdeu os atributos de sua divindade, mas ele não os usou, porque os atributos de sua divindade ficaram junto do Pai. E ele assumiu 100% a humanidade. E isto é muito importante. Por isso, o que é que nós aprendemos? Que a madeira interior da arca representa a sua humanidade. E o ouro por dentro e por fora representa a sua divindade. Outra coisa interessante da arca da aliança é o propiciatório. E nós vamos entender um pouquinho essa palavra, que é uma palavra bem técnica, mas muito interessante para o entendimento dela. O que era a arca? Já dissemos antes, era um baú de madeira de acácia retangular, coberto de ouro puro por dentro e por fora, com uma bordadura de ouro ao redor, com 4 argolas de ouro nos cantos, para ser carregada por varais de madeira recobertos de ouro. Está lá em Êxodo 25, versículos 11 a 13. Porém, nesta arca havia uma tampa de madeira de acácia, também coberta de ouro, a qual era chamada propiciatório. No hebraico, a palavra que aparece para propiciatório é caporete. Esta tampa era adornada com a figura de 2 querubins de ouro que ficavam de frente um para o outro, com grandes asas abertas e voltadas para o centro da arca. Era uma figura representativa da proteção dos ingredientes que estavam no interior da arca. Que a coisa mais importante dessa arca também eram exatamente os elementos que foram guardados ali dentro. E é interessante a gente perceber isso. O significado figurado dessa tampa, chamada propiciatório, tinha o sentido metafórico, o sentido figurado de cobrir algo valioso. No hebraico do Antigo Testamento, a palavra propiciatório, já dissemos, é caporete, significa cobertura.
E o seu significado tipológico é cobrir o pecado à vista de Deus. Esse ato de cobrir era feito por meio do sacrifício expiatório. Ainda no hebraico existe um verbo kofer, que quer dizer cobertura, e era usado sempre em relação à oferta pelo pecado. Está lá em Levítico, no capítulo 5, versículos 16 e 18. No grego do Novo Testamento, o termo que aparece é hilasterion, que significa propiciatório. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 25, o texto se refere a Cristo, dizendo assim: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé em seu sangue. Em Hebreus 2,17, o autor dessa carta usa o termo expiar, fazer propiciação através do sacrifício propiciatório de Cristo a todo aquele que nele crê. Portanto, a propiciação é, na verdade, um ato de Deus, é um ato especial em que Deus livra o pecador da ira merecida mediante a sua graça. Como entende-se isso? Essa tampa cobria as tábuas da lei de Deus, feitas em pedra, e que eram guardadas no interior da arca. As tábuas da lei mosaica simbolizavam a vida e a morte de Israel. É claro, o apóstolo Paulo nos dá o sentido exato dessa tampa de ouro quando escreveu aos Romanos 3, 24 e 25, quando diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. É interessante notar que a palavra grega para propiciação em Hebreus 9:5 é traduzida às vezes como trono de misericórdia. Por isso, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo diante da arca, ele entrava diante do trono de misericórdia de Deus. E para que isso acontecesse, ele tinha que levar consigo, numa bacia, o sangue da expiação que cobria a lei. A cobertura da lei significava que o Senhor não era atingido exatamente pela corrupção do pecado do lado de fora que o sumo sacerdote representava. E foi ali, diante da tampa do propiciatório, que Arão, o sacerdote, falou com Deus. Está lá em Êxodo 25, 22. A arca não podia servir de adoração, nem ser utilizada como forma idolátrica. Não, ela tinha uma finalidade especial. Outra coisa interessante da arca é a figura dos querubins alados sobre o propiciatório. Os querubins eram figuras aladas, ou seja, com asas, com rostos humanos, feitos de ouro puro, que na verdade esses querubins representavam espíritos da parte de Deus que ministravam na presença de Deus. Eles não eram coisas, eles não eram meras representações. Eles eram seres pessoais que tinham por missão proteger o trono de Deus, revelando a santidade do Todo-Poderoso. A palavra querubim, meu caro professor, é interessante, e ela aparece no singular, que vem de querube ou querubim, que é a forma plural. Em relação a Deus, os querubins eram representações simbólicas da majestade divina e da sua eterna deidade como o Todo-Poderoso. A função básica deles era proteger o trono de Deus. Por isso, na tampa do propiciatório, os querubins tinham um caráter protetor, com as asas abertas e voltadas para cobrir o conteúdo interno da arca. E num sentido especial, os dois querubins expressam um conceito de plenitude do conhecimento, porque protegem a lei de Deus. E eles
Na verdade, são agentes judiciais e executores da autoridade de Deus. Nesse sentido, esses querubins indicavam a misericórdia, a graça e a fidelidade de Deus, cobrindo o seu povo, guardando o seu povo dos seus pecados, mediante o sangue que Deus via cobrindo o propiciatório. Nesse sentido, esses querubins indicavam esta representação. São figuras que também aparecem nas visões do profeta Ezequiel no capítulo 4, nas visões de João na ilha de Patmos. São lições que aprendemos. E o conteúdo da arca? Uma vez que a arca era um baú de madeira e ouro, sua finalidade era o de guardar coisas e objetos especiais que evocam e lembram alguma coisa especial. A arca era também chamada Arca do Testemunho, porque o que ela continha eram lembranças das proezas de Deus para com Israel. Está lá em Êxodo 25, 22. 3 principais objetos estavam no interior da arca, os quais eram o testemunho do cuidado de Deus com Israel. Então, por isso estavam lá um pote ou um vaso de ouro contendo o maná que havia sido dado ao povo de Israel em sua peregrinação no deserto. Outra coisa era a vara de Arão que floresceu. E depois, em terceiro lugar, a coisa mais importante, as tábuas de pedra da lei de Deus dada a Moisés, que eram as diretrizes, as leis morais e espirituais para o povo de Israel. Esses objetos continham, de fato, os memoriais dos grandes atos de Deus. O extraordinário de tudo isso é que, entre estes objetos, o maná, quando caía para alimentar a Israel no deserto, não podia ser guardado para o dia seguinte, porque no dia seguinte eles estragavam, eles apodreciam e se enchiam de bichos. E o que é que Deus fez acontecer? Deus fez com que esse maná, guardado dentro da arca, não estragasse. Milagrosamente, esse conteúdo do maná foi mantido para manter vivo o testemunho da presença de Deus naquele lugar. Outra coisa interessante era a vara de Arão seca, cuja vara tinha sido cortada há muito tempo, geralmente de amendoeira ou coisa semelhante. E diz a Bíblia, a história, que esta vara floresceu dentro da arca. Mais uma indicação da vida, do poder, da energia de Deus naqueles elementos. É muito interessante isso, a gente aprender a conhecer esses detalhes aqui. Outra coisa importante que me chama a atenção, nós temos algumas coisas interessantes, é de que além da vara ter um sentido especial, de autoridade, de segurança, que foram utilizados por profetas e por líderes do povo de Israel, nós temos aqui uma coisa que me chama a atenção, é que na mão de Moisés, a vara que o ajudava em suas caminhadas, tornou-se o símbolo da autoridade espiritual e da manifestação do poder de Deus para operar proezas, como aquelas que aconteceram diante de Faraó, e como aconteceram quando ele tocou com a mesma vara as águas do Mar Vermelho, para que elas se abrissem e para que Israel passasse a seco para o outro lado. A Bíblia conta a história de um homem chamado Coré, que rebelou-se contra Moisés pela escolha de Arão e sua família para o ministério sacerdotal em Israel. Essa escolha, na verdade, havia sido feita por Deus e ninguém poderia contestá-la. E é interessante isto: das 12 varas cortadas de suas árvores de origem, a vara de Arão é que passou a ter um sentido de autoridade espiritual em Israel. Coré formulou uma rebelião contra Moisés e Arão, porque ele queria a função de sacerdote em Israel. Essa rebelião contra Arão provocou a ira de Deus, que puniu Coré e toda a sua família. Está lá em Números 16. Para que ficasse respaldada a autoridade araônica em Israel,
porque a vara era o símbolo da autoridade de Deus sobre o povo, Deus ordenou a Moisés que tomasse as 12 varas representativas das 12 tribos de Israel e escrevesse o nome de cada tribo sobre as varas. Naturalmente, Arão tinha seu nome sobre uma das varas. Moisés colocou-as perante o Senhor diante da arca. Pela manhã a vara de Arão havia brotado, produzindo botões, flores e amêndoas. Ora, diante desse fato, os chefes das tribos de Israel tiveram que reconhecer que Arão havia sido escolhido por Deus, ungido para ser o sumo sacerdote designado por ele em Israel. Esse milagre da vara que floresceu veio demonstrar que é Deus quem designa os seus servos para o representarem diante dos homens. É por isso que na igreja hoje, em tempos neotestamentários, nenhum pastor pode ser pastor de fato se ele não for designado por Deus, se ele não for chamado por Deus, vocacionado por Deus. Por isso, pastores que têm apenas o título de pastores, mas na verdade nunca foram chamados, geralmente eles caem por terra, porque Deus ele não divide a sua autoridade com quem ele não designou para representar essa autoridade. A Bíblia nos mostra que um dia todos os significados da vara de Arão, elas apontam para Cristo, o símbolo da autoridade e da soberania divina. Quando ele voltar a este mundo como Messias profetizado, e na verdade quando ele voltar, a igreja já terá subido ao céu antes, mas depois da grande tribulação, o Messias profetizado virá a este mundo e ele passará a reger e governar o mundo, diz a Bíblia, com vara de ferro, no período do milênio, depois de ter destruído o poder de Satanás, do anticristo e do falso profeta. Portanto, a vara de ferro não é para pastores hoje em dia. A vara de ferro significava a disciplina para o mundo de então. Mas a igreja remida pelo sangue de Jesus estará com ele na nova Jerusalém celestial e reinará com ele também por 1000 anos. Não quer dizer que a igreja vai voltar à terra para estar aqui expondo-se às ameaças e corrupções deste mundo, não. A igreja estará num estado espiritual para todo sempre na Nova Jerusalém. Assim sendo, a arca continha os memoriais dos grandes atos de Deus na vida do seu povo. Para a igreja, o sacrifício que Cristo fez foi um sacrifício propiciatório, porque a sua base foi o cumprimento da justiça perfeita de Deus, que justificou o pecador condenado pela pena substitutiva que Cristo realizou por todos nós. Uma vez que a lei interior da arca foi cumprida, o apóstolo Paulo declarou que o ato justificador de Deus foi feito para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele também que tem fé em Jesus Cristo. Não é maravilhoso tudo isto? É assim que nós devemos aprender e a reconhecer a justiça de Deus revelada na sua presença e na sua soberania. Portanto, meu caro professor, eu espero que as lições da Arca do Concerto sirvam de base para você aplicar à vida dos seus alunos, e que cada aluno possa receber isto como bênção de Deus para a sua vida. Até a próxima aula, se Deus permitir. Nós queremos que você faça bom proveito em nome do Senhor. Não esqueça do livro O Tabernáculo, que nós escrevemos para acompanhar e auxiliar cada aluno e professor na sua compreensão sobre o assunto. CPAD, a editora da Escola Dominical.